Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel, estamos no nosso EBD Online. Se você é aluno antigo da EBD, você se lembra deste cenário, né? Este foi o nosso primeiro cenário. Tudo começou aqui, neste pequeno cantinho. Infelizmente, o computador queimou e voltei para o cantinho. Então, até resolver este problema, nós vamos seguir aqui no cantinho. Quanto antes Deus providenciar, a gente resolve esse problema e voltamos para aquele outro cenário diferente, mais arrojado. Mas por enquanto, vamos aqui no cantinho, aqui mesmo nós vamos seguir com o nosso estudo, tudo bem? Lembre-se, este conteúdo ele é produzido para te ajudar no seu estudo da palavra de Deus. Por isso é muito importante haver uma certa dedicação da sua parte. É importante reservar um tempo para ler a sua revista, assistir essa lição, ler o texto bíblico mais importante. E quando você estiver assistindo essa lição, ela tem uma estratégia educacional muito própria que você deve observar para um melhor aprendizado. Primeiro, aqui na descrição do vídeo tem 3 links importantes para você. O primeiro link é um cronograma da aula. Eu sempre divido essa aula em sessões para facilitar que você possa se identificar e assistir novamente se for necessário. Há também uma aula atividade que você deve fazer para verificação do seu aprendizado. Sempre que terminar de assistir a aula, não deixe de fazer a aula atividade. E por último, se você tiver uma dúvida ou quiser fazer um comentário, há também aqui na descrição um fórum onde você pode fazer isso. Se desejar também comentar aqui no vídeo, será um prazer muito grande poder interagir com você. Bom, quero começar apresentando para vocês o cronograma da nossa aula. Essa aula está dividida em 2 sessões. Na primeira sessão, eu quero fazer uma explicação de 3 João, capítulo 1, versículo 9 até o versículo 11. E na segunda sessão, eu desejo fazer algumas aplicações sobre esse texto que eu expliquei para vocês, tudo bem? Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar, então, esse cronograma. Se quiser assistir novamente, fica fácil para você se orientar por aí. Começando então, eu quero iniciar explicando para vocês a partir do versículo 9. Leia comigo. Escrevi à igreja sobre isso, mas Diótrefes, que gosta de ser o mais importante, se recusa a receber-nos. O texto começa dizendo que havia na igreja de Éfeso 2 pessoas que se destacam muito. Uma delas se destaca por ser uma ameaça à igreja, e a outra se destaca por ajudar a igreja. Essas 2 pessoas são Diótrefes e Gaio. Enquanto Diótrefes atrapalha a igreja e tem sido um prejuízo à igreja, Gaio tem ajudado a igreja. Então João cita isso e dá para a gente esse exemplo, né? João diz que escreveu uma carta fazendo um pedido para a igreja. Eu expliquei para vocês esse pedido na aula passada. Se você não assistiu à aula passada, eu indico que comece por lá. Lá eu explico o pedido de João e aqui a gente está vendo a resposta de Gaio. Então, se você não sabe do que João está falando, vá lá, assista aquela aula, depois siga aqui para a gente seguir com o nosso aprendizado. Veja, do pedido que João havia feito, Diótrefes, que se considera muito importante, se recusa a atender o pedido que João fez. Você consegue pensar como isso é um problema para a igreja? João, que é o presbítero responsável pela igreja, está vendo Diótrefes se opor à maneira como ele lidera a igreja e se opondo de maneira aberta. Diótrefes tem se oposto de maneira aberta contra a liderança desse presbítero. Há pelo menos aqui 3 motivos porque Diótrefes se coloca como oposição à liderança de João. Eu digo 3 motivos porque há quem defenda um deles, então eu quero explicar para vocês os 3, para que você compreenda que provavelmente foi por uma dessas causas que Diótrefes se recusa a atender o pedido de João. Leia comigo aí. A hostilidade entre Diótrefes e o presbítero pode ter surgido por causa de um desses motivos. Primeiro motivo,
havia um desacordo político. Como Diótrefes era aspirante a líder da igreja de Éfeso, havia certa discordância entre ele e João sobre o governo da igreja. Então, o primeiro sentido aqui, há quem defenda que Diótrefes está se colocando como oposição porque ele está concorrendo à vaga do presbítero. E como ele vai assumir a vaga do presbítero, ele já está se colocando aí como alguém que deve ser consultado das suas opiniões e da maneira como pensa a igreja. Segundo, por questões de diferença doutrinárias. Aqui, no caso, quem pensa ser este o motivo, acaba acusando Diótrefes de estar ensinando heresias à igreja, e a maneira como Diótrefes ensina isso revela um zelo excessivo que causa separatismo. Citando aqui de forma mais objetiva o exemplo, nós temos na igreja o presbítero que faz um pedido, o presbítero João que faz um pedido, e Diótrefes simplesmente não quer atender esse pedido. Então há um zelo excessivo da parte dele, e quando ele não quer atender, a sua atitude meio que causa um separatismo dentro da igreja. Então você tem um grupo que atende ao pedido de João, e um grupo que segue Diótrefes e que não segue, e que não atende o pedido de João. Então, o ensino de Diótrefes sobre a maneira como lidar com esses missionários itinerantes, desconhecidos, acabava causando na igreja esse separatismo. Terceiro, a terceira possibilidade aqui pensa que foi por esses dois motivos. A terceira possibilidade é que havia tanto um desacordo político quanto um desacordo doutrinário. Diótrefes é tanto alguém que deseja o poder, como ele é um irmão que tem ensinamentos que faz mal à igreja. E nesse sentido aqui, a argumentação é que, pelo que nos parece, João não pode fazer nada contra Diótrefes. Se ele está causando mal para a igreja, por que Diótrefes não é excluído da comunhão? Se ele está causando mal para a igreja, por que ele não é tirado da função que ele está ocupando? Então, pelo que nos parece, ele tem um cargo proeminente dentro da igreja, ou ele é alguém importante, e parece que João não consegue, o presbítero não consegue de forma direta fazer nada contra ele. Mas aí, o presbítero promete que vai esclarecer tudo isso que tem acontecido, e ele diz isso para a gente no versículo 10. Quando eu for, relatarei alguma das coisas que ele tem feito, bem como suas acusações maldosas contra nós. Ele não apenas se recusa a acolher os irmãos, mas também impede outros de ajudá-los. E quando o fazem, ele os expulsa da igreja. Então, o escritor promete que vai pessoalmente até a congregação, e quando ele for pessoalmente até a congregação, o presbítero promete revelar o que Diótrefes está fazendo. Apesar de Diótrefes ter conseguido certo apoio dentro da igreja para fazer o que está fazendo, o presbítero aqui espera também encontrar apoio de alguns irmãos, porque quando ele chegar, ele vai denunciar esses atos de Diótrefes e espera que os irmãos o apoiem em relação a isso que ele vai fazer. Nesse versículo que nós lemos, versículo de número 10, Diótrefes é acusado de cometer 4 erros. O primeiro erro que Diótrefes comete, ele fala palavras más contra João. O sentido aqui é que ele fala muitas bobagens contra João, são acusações infundadas. Ele faz acusações que não tem como mostrar que são verdadeiras. O segundo erro dele, ele acaba sendo inóspito. Ou seja, ele se recusa a dar hospitalidade para esses cristãos missionários que chegaram em Éfeso. Terceiro erro, ele atrapalha aqueles que desejam ser hospitaleiros. Ele não só não é hospitaleiro, como ele atrapalha outros, impedindo que esses irmãos agissem com hospitalidade. E o quarto erro dele, ele expulsava da igreja aquelas pessoas que desobedeciam às suas próprias regras. Então ele dizia, não é para receber missionários itinerantes na sua casa. Quem recebia, Diótrefes ia lá e excluía o irmão. Então ele expulsava aquelas pessoas
que quebravam as regras que ele mesmo tinha criado. Isso agrava ainda mais o que Diótrefes tem feito contra a igreja. Essa não é apenas uma rejeição ao presbítero, essa não é apenas uma rejeição a João. Diótrefes tem sido também uma má influência e induzido os irmãos a agirem de maneira semelhante a ele. Ele não só faz coisas erradas, como ele influencia os irmãos a fazerem coisas erradas. E esses irmãos estão agindo de forma oposta àquilo que se esperava deles. Por isso que João chega a essa conclusão, no versículo 11, que é significativa para tudo isso. João diz assim: amado, não deixe que esse mau exemplo o influencie, mas siga apenas o que é bom. Quem faz o bem, prova que é filho de Deus. Quem faz o mal, prova que não conhece a Deus. Preocupado com essa influência perniciosa que Diótrefes tem dado à igreja, a maneira como cada vez mais ele tem influenciado os irmãos, o presbítero aqui faz uma advertência para Gaio. Gaio, não seja influenciado pelo mau exemplo de Diótrefes. Um exemplo só pode ser imitado na medida que essa pessoa reflete a verdade divina, o amor divino e uma conduta coerente com sua fé. E esse não é o caso de Diótrefes. Ele não reflete um modelo perfeito, um modelo ideal a ser seguido por absolutamente ninguém. Modelos a serem seguidos são identificados por fazer o bem. São os que fazem o bem que são bons exemplos para a igreja. E aqui essas palavras do presbítero nos lembram muito, porque elas têm uma conexão muito forte com 1 João capítulo 3, versículo 9. Eu quero ler com vocês, principalmente o versículo 9. Há uma conexão muito forte entre essas palavras que são ditas aqui no versículo 11 com 1 João 3,9. Nesses dois textos é dito assim de forma muito clara que aqueles que dizem conhecer a Deus, mas não fazem o bem, na verdade, essas pessoas não conhecem a Deus. Leia comigo versículo 9 e 10. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim, podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seu irmão, não pertence a Deus. Dizendo assim de maneira bem clara, o que João está dizendo aqui em 1 João e lá em 3 João é que cada um faz aquilo que é. Se você é uma nova criatura, o que se espera de uma pessoa que é nova criatura é que ele demonstre no seu modo de vida que realmente ele nasceu de novo. Que Deus está nele. Isso acontece pela demonstração de amor. Cristãos que nasceram de novo, eles expressam por meio do amor que nasceram de novo. Aqueles que nasceram de novo, eles agem motivados pelo amor. Quando Diótrefes escolheu não hospedar os missionários desconhecidos, Diótrefes decidiu escolher o caminho da culpa. Primeiro, ele está demonstrando para toda a igreja que ele não conhece o Senhor, porque ele não está agindo de forma amorosa. Segundo, ele deixa de ser um exemplo a ser seguido, porque sua maneira de viver nega uma fé genuína. Por isso que João está dizendo que ele não é um bom exemplo. Leia comigo o que este autor escreve a esse respeito. João expôs nesta passagem a primeira condição para vivermos como filho de Deus. É a renúncia ao pecado. Os verdadeiros filhos de Deus não pecam. Pelo contrário, eles agem com retidão. Aqui está o teste moral que João apresenta aos seus leitores para que tanto os membros ortodoxos como os heréticos da sua congregação possam medir a sua condição espiritual e o comportamento prático resultante. Veja, o teste para medir o nível espiritual do cristão está na sua abstinência ao pecado. Mas essa abstinência não é medida por esforço pessoal.
Não é o quanto você se esforça para se abster do pecado, mas é o quanto há uma ação do Espírito Santo em sua vida, quanto o Espírito Santo age em você, o santificando para Deus. E essa é uma evidência que o Espírito de Deus atua em você. Você é santificado pela obra do Espírito. Mais uma vez, é por isso que Diótrefes não serve como exemplo. Sabe por quê? Porque Diótrefes, se estivesse sobre a ação do Espírito Santo, não estaria agindo do jeito que está agindo. A conduta dele mostra que ele não conhece a Deus e não está sobre a ação do Espírito Santo. Por isso que Gaio não deve imitá-lo. Para encerrar, eu queria então fazer algumas aplicações sobre esse texto que estudamos. Primeira aplicação. Existem pessoas que sua motivação sempre será a rivalidade. E veja, assim como aconteceu no caso de Diótrefes, que se opôs a João, há pessoas que vão fazer isso. A igreja precisa lidar com esta dura realidade. Existem pessoas que sempre estarão aí fazendo as coisas por rivalidade. Essas pessoas não estão envolvidas com a igreja para o bem da igreja, para o crescimento da igreja, mas estão apenas fazendo porque querem rivalizar com alguém. E isso que João está enfrentando com Diótrefes não é um problema isolado da igreja de Éfeso. Veja comigo Paulo escrevendo à igreja de Filipos, mostrando o mesmo problema. Pessoas que só agem por rivalidade. Filipenses capítulo 1, versículo 15 a 17. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros os fazem de boa vontade. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento enquanto estou preso. Você consegue perceber que similaridade existe entre a igreja de Éfeso e a igreja de Filipe? A igreja sempre vai lidar com pessoas que estão aí trabalhando por rivalidade. Eles não estão pensando no bem da igreja, não estão pensando no crescimento da igreja, não estão pensando na edificação da igreja, na glória do nome do Senhor, nada disso. O objetivo deles é rivalizar. Se ninguém estivesse fazendo, não teria problema. Já que alguém decidiu fazer, eu vou rivalizar e mostrar que eu poderia fazer melhor. Que eu poderia fazer de forma mais eficaz. E é por isso que Paulo, principalmente, fala que nós não deveríamos nos comparar a ninguém. Porque a comparação demonstra muito disso, né? O quanto nós somos equivocados naquilo que nós estamos fazendo. E aqui eu queria aplicar isso na segunda aplicação. Discussões políticas fazem mal à unidade da igreja. E aqui no caso, as discussões políticas não tem a ver com política partidária para eleição de candidatos e não. A discussão política que nós vimos aqui tem a ver com pessoas brigando pela liderança da igreja. E este é um problema. A igreja sempre teve discussões políticas que fizeram mal à unidade. Pessoas que estão lutando para assumir a liderança às custas de outra pessoa que deve sair. E geralmente, como nós lemos nesse texto, no caso de Diótrefes, as pessoas que estão envolvidas em lutas políticas para assumir a liderança da igreja são pessoas como Diótrefes, que se acham muito importantes. Isso aqui é uma boa questão para nós considerarmos. Quando a pessoa não tem uma visão correta sobre si mesma, quando ela se acha importante demais, ela sempre vai estar envolvida em discussão política. Ela quer assumir o cargo de outra pessoa, ela quer ser o presbítero da igreja no lugar de João. E isso é comum, e o problema é que isso tira a unidade da igreja. A igreja deixa de estar unida pela causa do evangelho, e aí nós começamos a dizer, como aconteceu na igreja de Corinto, que é mais um exemplo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Uma igreja lutando pela sabedoria alheia. Eu defendo a causa de Paulo, eu defendo a causa de Pedro, e esse também é um problema comum na igreja. Por isso que eu disse que é comum.
Porque pessoas que se acham importantes demais, elas estão tentando puxar para si a liderança dos outros, mesmo que isso acabe tirando credibilidade de pessoas que estão envolvidas na obra do Senhor. Terceira aplicação. O teste para medir o nível espiritual do cristão está na abstinência do pecado. E isso aqui é importante demais nessa epístola que nós lemos, porque a abstinência do pecado aqui não tem a ver com um cristão se esforçando para viver longe do pecado. A abstinência do pecado tem a ver com o quanto a ação do Espírito Santo opera em minha vida. O quanto o Espírito Santo opera em mim, me santificando para um viver piedoso. Quanto mais eu sou separado do pecado, maior é a evidência que o Espírito Santo de Deus atua em mim. E este para nós é um ponto importante para considerarmos. Como anda a sua vida espiritual? Sua vida espiritual está bem? Sabe como você sabe disso? Pela sua abstinência ao pecado. Porque se há uma ação do Espírito Santo sobre sua vida, você já não se conforma mais com este mundo. Se há uma ação do Espírito Santo na sua vida, você está sendo santificado pela obra do Espírito Santo. Se há uma ação do Espírito Santo em sua vida, ao invés de ser impulsionado pelos desejos da carne, você está sendo conduzido pelo fruto do Espírito. Isso é importante para todos nós. Porque às vezes você deve estar usando como critério elementos muito equivocados para pensar a sua vida espiritual. Quarta aplicação. Devemos ser criteriosos nos modelos que temos copiado. E aqui é importante dizer isso, porque dentro da igreja de Éfeso nós temos Diótrefes, que parece ser alguém extremamente zeloso. Ele fala verdades e diz coisas, mas o problema é que o que ele diz acaba causando mal à igreja. Porque dizer coisas sobre a Bíblia não é uma tarefa difícil. Uma pessoa pode ser ensinada a repetir verdades sobre a Bíblia. Ela pode aprender a repetir verdades sobre a Bíblia. Mas tem uma coisa que é muito difícil. Mostrar que você vive em coerência com aquilo que você diz acreditar. E é isso que nós temos que levar como critério. Porque pessoas que se colocam na igreja para falar mal da estrutura, para falar mal da igreja local, para falar mal de pastores, para falar mal do que seja, há muitas. Mas pessoas que se colocam como exemplo por seguirem a verdade, aí há poucas. Eu posso muito facilmente querer me colocar contra a minha igreja local apontando o que a Bíblia diz. Olha, a Bíblia diz isso e nós estamos fazendo aquilo. E eu começo a denunciar como se isso fosse suficiente. O tom de denúncia, ele é importante quando ele é acompanhado por uma vida piedosa. Mas o tom de denúncia realizado por alguém que não pratica o evangelho é simplesmente rivalidade. Não, já que eu não gosto da sua liderança, eu vou ser o tom de denúncia contra você. Por que você não vive o evangelho? Por que você não pratica o evangelho? E esse é o nosso grande desafio. É abandonarmos as nossas rivalidades e intrigas e começarmos a viver a fé. É sairmos das redes sociais, das suas discussões teológicas inúteis e começarmos a praticar a fé cristã em nossa comunidade local. E a partir disso nós vamos ter muitos bons modelos para imitar. Pessoas que a gente consegue ver a coerência entre o que ela diz e o que ela faz. Como marido, como pai, como profissional. Agora, apenas dizer coisas sobre a fé e não demonstrar esta coerência, não há tarefa difícil nenhuma nisso. Eu cito assim, só para exemplificar, o diabo. Mateus capítulo 4 diz que o diabo citou o versículo da Bíblia para Jesus, não foi? Citar versículos da Bíblia não é uma tarefa tão difícil. Até o diabo consegue citar. Ué, você não é filho de Deus? Não está escrito que dará ordem aos seus anjos a teu respeito? Ele sabe citar. Só que na hora de ter praticado, ele não praticou. E este é o desafio que está posto para nós. As pessoas que nós precisamos imitar não são pessoas boas de discurso. São pessoas boas de prática.
Pessoas que a gente vê no cotidiano que elas estão vivendo a fé. Por isso que a experiência religiosa precisa ser a experiência comunitária e não da internet. Porque na internet você não sabe como uma pessoa vive. Se você, por exemplo, não me conhece, você não sabe como eu sou como pai, como marido, como profissional. Você não sabe como eu sou nas minhas relações com outras pessoas. E aí você acaba criando a imagem de alguém que não existe. A relação comunitária é importante por causa disso. Porque eu consigo ver se há coerência entre aquilo que você fala e aquilo que você faz. Bom, eu espero muito que... Quinta aplicação, desculpa. Maus exemplos... Desculpa, eu já ia terminar sem... Maus exemplos só servem para mostrar o que não devemos fazer. É o hábito do estúdio anterior, esse estúdio aqui, estou me readaptando a ele. Maus exemplos só servem para mostrar o que não devemos fazer. Eu tive um pastor na minha vida que foi uma pessoa que me ajudou bastante, pastor Joel Bispo de Souza, um amigo muito especial para mim. Ele me disse isso que serviu muito para mim a vida inteira. Ele disse assim: olha, eu sou seu pastor hoje, quando você me vê fazendo uma coisa errada, eu estou te ensinando o que você não deve fazer. Isso para mim foi valioso, porque eu percebi naquele momento que às vezes nós fazemos coisas erradas e queremos que os outros copiem os nossos maus exemplos. Naquela lição, o meu pastor me ensinou que mau exemplo serve apenas para mostrar para a gente o que nós não devemos fazer. Se, por exemplo, eu conheço uma pessoa que fala muito bem sobre a fé, mas vive muito mal, essa pessoa é um exemplo para mim. Um exemplo a não ser seguido. O que nós não podemos fazer é começar a usar os maus exemplos como bons exemplos, para justificar as coisas. Porque às vezes tem pessoas que gostam de fazer isso, né? Ah, mas o fulano faz, o fulano pratica, não sei quem realiza. Mau exemplo só serve para mostrar para a gente o que nós não devemos fazer. Mau exemplo não serve para que a gente possa colocar como um padrão a ser copiado. Isso é importante para a gente refletir. Que nós possamos procurar exemplos bons e principalmente que nós possamos ser bons exemplos. Foi um prazer ter estado aqui com vocês. Se Deus nos permitir, semana que vem voltamos para a nossa próxima aula com ou sem o nosso estúdio. Deus abençoe você até lá então.